O programa Fala Sério está aqui com um dos jovens mais empreendedores, mais inovadores do estado da Bahia, quiçá do Nordeste. Estou falando aqui do meu querido amigo, meu filho de coração, atual presidente da Bahia Tursa, diretor da empresa EBTM, diretor de 3, 4, 200 rádios no estado da Bahia, jovem articulador político, vindo de família política, filho da nossa querida deputada estadual Rosa Medrado, quem te manda um beijo, nossas considerações, o deputado federal Marcos Medrado, irmão de Marquinhos, Juliana, Tiago, e daqui a pouco ele fala mais irmãos, que são quase os 8, né? E é bom porque conhece. Estamos aqui para lhe receber nesse programa, porque é um programa de que traz o exemplo de quem a gente está entrevistando, para quem está assistindo a gente, para aguçar dentro de si a necessidade de ser um Diogo. Então, com 27 anos de idade, ter chegado à presidência da Bahia Tursa, à diretoria da administração e finanças da Bahia Tursa, concomitante administrar rádios, administrar empresa de mineração, administrar junto com o pai o mandato de deputado federal, mandato de vice-prefeito, mandato de deputado estadual da mãe, mandato de vereador do pai. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E a gente queria saber de você qual é a fórmula do sucesso. É muito currículo para uma pessoa só. Eu só vou pular uma parte do mandato de de Rosa Medrado como deputada, porque eu tinha 11 anos de idade, então não Mas dava. Contribuía, e eu sou Não testemunha, dava. eu era assessor da comissão eu ia pro de restaurante da Desporto, Assembleia almoçar. e articulava e fazia articulação, e foi lá onde eu lhe E eu te conheci. conheci, eu pequeno. Então, primeiro para dar essa fórmula do sucesso. Como é possível, tão jovem, acumular ao longo da vida tantos cargos, chegar ao topo hoje, ao topo político do que você já exerceu, apesar da Bahia Tursa, com toda a consideração, todo o amor por esse lugar onde eu passei, mas muito aquém do ponto de vista orçamentário de uma empresa baiana de transporte e mineração, por exemplo, o que você tem, né? Então aqui é mais por amor, e eu que lhe conheço profundamente, do que qualquer outra questão política, financeira e por aí lá vai. Qual é a fórmula desse sucesso? Não tem fórmula de sucesso, é você fazer com gosto, com vontade. E eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos nas empresas da família. Tudo bem que eu tive uma facilidade por ser filho do dono, mas ao entrar na Rádio Nova Salvador na época, em 2006, 2005 mais ou menos, eu passei por todos os setores da rádio. Fui estagiário, eu só não fui da Copa, mas do resto eu fui de tudo. Hoje a gente opera a mesa, se tiver faltando algum problema no transmissor a gente consegue resolver. Então acho que quando você faz um negócio e faz com dedicação, você consegue ter êxito no seu trabalho. E quando a gente entrou na Bahia Tursa não foi diferente, não é pela, como é que eu posso dizer, como você disse aí, pelo orçamento ou por coisa parecida. Porque aqui a gente largou uma vida profissional. Isso. Né? A gente teve que adequar todas as empresas da gente a esse novo formato, até porque quem estava à frente era eu, junto com meu pai, que é o deputado federal Marcos Medrado. Então ele acompanhava de Brasília e eu ficava mais à frente. A gente botou hoje uma irmã nossa, porque apesar de um grupo grande, né, entre aspas, a gente sempre trabalhou dentro da própria casa. Uhum. Né? Nós não temos sócios, por exemplo, então não sei se essa é uma vantagem ou uma desvantagem, mas tudo é com o irmão, com o parente. Então acaba criando uma relação de confiança em todos os negócios que a gente faz. Tava pensando algumas coisas. Primeiro você chega na rádio, vocês tinham arrendado a rádio, pega a rádio na época ainda da federação, pega a rádio de volta, venceu o contrato, pega a rádio de volta e aí reestrutura a rádio toda, do ponto de vista inclusive da sua estrutura física, da tecnologia, e aí comprando antena, rediscutindo programação, isso tudo é para você falar, mas aqui termina por eu conhecer falando dessas coisas. E aí, Eu só vou balançar a cabeça. Confirmando tudo.
Ou seja, onde você chega, esse espírito empreendedor toma conta. E eu venho acompanhando já desde o seu momento dos olhos brilhando, apesar de ter sido instado para vir para a Bahia Tursa a fim de ajudar o governo na área do turismo, de que muitas coisas inovadoras você começou a fazer, inclusive de dentro da própria casa, para motivar a equipe como um todo. Eu não quero falar mais, porque senão termina eu sendo entrevistado. Pode ir falando, que eu só vou balançando. Eu aí queria que você dissesse algumas coisas já que você vem fazendo, e acho que a gente poderia dividir em algumas partes. A primeira delas é em relação ao funcionalismo, né? Aos servidores, seus colaboradores aqui. Você chegou aqui e encontrou uma turma de funcionários, hoje a gente chega aqui e encontra uma grande família. Na verdade, quando a gente, em todas as empresas da gente, a gente costuma tratar o funcionário como um parceiro, como um amigo da gente, né? A gente nunca olha, eu digo o seguinte, não vamos tratar funcionários através de números, vamos tratar eles pelos nomes deles. Então, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a melhora de todos os funcionários, né? Na medida possível que a gente pôde fazer. Então, a gente pegou a DAF, que foi a primeira área que eu vim, que é a Diretoria Administrativa e Financeira, na qual você foi diretor em 2010, em outubro de 2009, né, até dezembro de 2010. Então, a gente fez como diz o PT, né, que hoje é comandado pelo nosso governador Jacques Wagner, a gente fez a meritocracia, a gente pegou todos os funcionários que a gente estava fazendo a escadinha deles. Né, a gente trouxe o mínimo possível de equipe de fora para poder atender as demandas da Bahia Tursa. O que a gente pôde fazer dentro da própria casa, a gente fez, e eu acho que isso a gente teve o reconhecimento dos funcionários da empresa, que a gente fez um São João brilhante. Antes de chegar no São João, reparem uma coisa, para mim é muito emblemático isso e simbólico. A Bahia Tursa, salvo engano, já deve estar com 45 anos de existência, ou 46. Não, tem, né? 37. Estamos, então, numa dissonância retada aqui de idade. Provavelmente vai ver que é da época da gestação. Centro de convenções. Não, mas você tá certo, porque tem a época da gestação, depois tem a época que nasce o registro, pode ser de uma época ou em outra. E nesse período, e aí eu me incluo como parte disso, inclusive, nós não conseguimos colocar em prática um dos grandes projetos de esquerda defendido nesse país, que é a meritocracia, que é você valorizar quem está na casa, fazendo com que cada vez mais o empenho, o trabalho, a dedicação, faça com que você galgue novos postos, que você suba a escada. E você, com menos de 3 meses na casa, conseguiu barrar, segurar toda a estrutura e toda a pressão política que vinha e pessoal. Inclusive, me coloco dentro disso, dessa pressão em cima de você. E aí você diz, não, para tudo eu preciso transformar isso aqui, resgatar o espírito de família com essa turma que está aqui. Então, pega os técnicos que estavam trabalhando, Godofredo e promovendo ele de forma justa, Lia e promovendo ela de forma justa, Angela Fux promovendo ela de forma justa, pessoas que já tinham e têm na casa 10, 12 anos. Isso é a efetivação realmente do que se promete em campanha eleitoral. Projeto de esquerda é valorização do servidor e modernização da máquina administrativa. E isso eu acho que é um grande legado que você deixa na Bahia Tursa, quando você sair daqui a meses, 48 meses ou poucos meses, porque esse período eleitoral a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é proibido de falar sobre tudo. Então a gente tem que ir sinalizando dessa forma. E aí, através da Bahia Tursa, a gente encontra esse novo norte. E lhe digo, porque aí retornando para aqui na condição de apresentador, na condição de seu pai de coração, de seu amigo, você vê o semblante das pessoas diferente, você vê o sorriso, a satisfação. Né? Paralelo a isso, você está dando autonomia e independência às pessoas para tocarem as suas áreas. Né? Você acha que isso, a meritocracia, mais autonomia e independência, apesar de você ser o maestro dessa orquestra composta aí de 300 músicos,
Você acha que isso foi e é o sucesso como o do São João que você estava começando a falar? É uma peça fundamental, né? Só para voltar um pouquinho no que você falou, a gente, quando eu entrei aqui para a DAF, né, para a diretoria primeiro, antes da presidência, quando a gente soube que ia assumir a presidência, eu fiz uma pesquisa e você foi uma das pessoas que eu consultei. E a gente tinha, inclusive, alguns nomes externos para poder trazer para cá. Né, como o de Fernando, que foi ex-prefeito lá de Mucugê, foi secretário de habitação na gestão de Baçaí. Então, assim, a gente tinha nomes qualificados para poder apresentar a Baiatussa. Mas a gente achou por meio, eu conversando com meu pai biológico, Marcos Medrado, a gente discutindo, eu falei, meu pai, a gente tem um nome lá muito bom que é de Ângela Fux. Ela trabalha na Baiatussa desde o governo anterior ao governo do PT, do nosso amigo Jacques Wagner, e a gente pode e tem condições de levar ela para a diretoria. É uma das pessoas que mais conhece a Baiatussa hoje na área financeira. Né? Ela conhece todos os trâmites, já tem a relação com as outras secretarias, enfim. Então, assim, o que é que a gente pensou? Pô, falta 7 meses para a gente assumiu para terminar o governo. Então, a gente vai mudar toda a equipe para poder satisfazer um pedido de um ou de outro. Então, a gente achou por bem pensar primeiro no bem do negócio, né, que é a Baiatussa. Negócio, eu digo que isso aqui é uma empresa, ela tem que dar resultado, claro, simbólico ou não, mas tem que dar um resultado, né, em pesquisas, enfim. E aí a gente fez toda essa transição e a escadinha, que a gente diz aqui, que a gente fez a escadinha nas áreas, e não só na DAF, a gente fez também algumas melhorias na diretoria de relações internacionais, na diretoria de relações nacionais, na DST, a gente também trouxe alguns funcionários a pedido também da diretoria, a gente fez algumas reestruturações. E meritocracia também, Terezinha, né, subido para coordenação. Nancy veio para o DEPLAN, para o Departamento de Planejamento e Marketing, e aí subiu Terezinha, e por aí também foi. O Renato da gerência. Enfim, eu acho que a gente tem também, Celcinho, uma mídia que acaba não querendo agradar, ou ao contrário, querendo agradar alguns tipos de pessoas. Foi muito vinculado em alguns sites pequenos, em alguns jornais de pequena circulação, de que a gente demitiu 100 funcionários. Que a gente demitiu 70 funcionários. Na verdade, eles não conseguem... Vamos fazer o seguinte, eles não conseguem... Antes de chegar nessas mídias pequenas, que eu lhe confesso até que eu nem li isso, nem vi isso. Mas acaba chegando pra gente, porque a gente tem um departamento de comunicação que acaba... Por falar em departamento de comunicação, esse primeiro bloco nosso terminou. A gente vai chamar o intervalo e volta com esse assunto já. Pode ser? Bora. Então nos aguarde aí que no segundo bloco a gente volta com essas questões específicas de esclarecimento dos fatos e dados da Baiatussa. Estamos de volta, programa Fala Sério, com o presidente da Baiatussa, Diogo Medrado, meu filho de coração querido, e que nós estávamos conversando aqui sobre inúmeras questões de valorização do servidor, como meritocracia, e vamos entrar agora para alguns projetos, alguns eventos de grande repercussão do ponto de vista do turismo para o Estado e, consequentemente, de repercussão positiva para a Baiatussa. Então vamos entrar no São João, porque foi o maior evento desses últimos anos. Eu acho que a gente bateu o recorde, se juntar 3 últimos anos, acho que a gente bateu o recorde de público nesse São João. Por exemplo, no dia do Aviões do Forró mesmo, no dia 19 de junho, a gente, se eu não me engano, a gente bateu 100 mil pessoas no Pelourinho. Então, assim, 11h30, 23h30, acabou cerveja no espaço. Você não tinha. Se você chegasse lá com R$50 querendo comprar uma cerveja no Pelourinho, não tinha. Teve que esperar chegar uma carga extra da cervejaria para poder suprir a necessidade. Então, o evento foi vitorioso. Foram, se eu não me engano, 7 dias
de evento. No dia 23 de junho teve o Jogo do Brasil, a gente transmitiu o jogo lá na praça também do Pelourinho. E depois, em seguida, teve o show da banda Mastruz com Leite, que foi também um sucesso. Então, acho que o São João a gente conseguiu, a gente teve um mês praticamente para poder organizar a festa, mas graças a Deus a gente conseguiu suprir o que pretendíamos, né? Alcançar nossos objetivos. A gente fez um São João aqui no Pelourinho muito bonito. Eu lembro de você dizer que teve até uma delegação, não foi? De esportiva, que tentou chegar, da Suíça, era tanta que a gente chamou 40 jornalistas da Suíça, mas eles não conseguiram entrar no Pelourinho mesmo com a polícia. Então, por conta em seguida, de muita gente, por conta do mar de gente que tinha no centro histórico. Paralelo a isso, a gente fez o concurso de quadrilhas no subúrbio. Primeira vez, né? Primeira vez na história que teve o concurso de quadrilha no subúrbio, que sempre era na Praça Municipal. O bom desse evento que foi lá na Praça da Revolução em Piripiri, por exemplo, quando você fazia aqui em cima, na Praça Municipal, você tinha mais participantes da quadrilha do que a população em si. Sim, e lá não, lá a população foi em peso. Então, assim, a gente teve que aumentar um pouco a estrutura para o segundo dia, melhorar mais a estrutura para o segundo dia para poder atender a demanda. Porque a gente tinha uma média de 7, 8 mil pessoas por dia. E no final do concurso, que foi, se não me engano, dia 14 ou dia 15, a gente bateu 10 mil pessoas. Agora Marquinho lembrou a gente, Marquinho Preto, que a gente manda um beijo, um abraço aqui pra ele. Você manda de um beijo, algumas coisas. Preconceito bobo, né? Comigo só brincadeira interna. Hashtag brincadeira interna. Mandou e nos lembrou de alguns sucessos aí que estão previstos pro verão, né? Ele tá mandando falar, agora ele tem que finalizar todo o projeto para depois eu não ficar como mentiroso. Não, projeto de não significa dizer que está certo. Mas a gente tem e muito provavelmente sai do papel como a primeira, que é o Festival de Cultura, Festival de Cultura Negra, né? Porque sempre tem a parte da consciência, mas a gente não trazia uma manifestação cultural, uma parte física disso. E a gente está querendo trazer com seminários, com apresentações teatrais, inclusive em outro projeto que eu vou te falar aqui também, que é no DIC do Tororó. A gente quer montar uma estrutura fixa no DIC para poder trazer apresentações, também iniciando no projeto da cultura negra, apresentações de culinária, as coisas que se perderam na época, né, que foram com o tempo. Que hoje, quando você fala de cultura negra, você vai pensar logo de muqueca. Né? Mas você tem vários tipos de comida que foram esquecidas, inclusive por restaurantes. Então a gente está também em conversa com o Luiz, presidente da Brasel, para reestruturar, né, revitalizar essas comidas típicas afrodescendentes. Então a gente tem também apresentações de moda, para poder também você relembrar essa modalidade, esse segmento, né, na moda. E apresentações artísticas que a gente também vai fazer no DIC e em outras cidades, como em Cachoeira, também como é a Baiatussa, né, a gente tem que pensar no macro Bahia. Então a gente tem eventos que está estudando a finalização desse projeto ou em Santa Amaro ou em Cachoeira, né, que a gente acha, pela pesquisa que a gente tem, as duas cidades com maior cultura. A gente também está pensando na possibilidade de incluir Ilhéus nesse roteiro. Então a gente está apresentando isso, deve apresentar mais uns 10 dias para a população. Além desse sucesso, tem coisas importantíssimas também, como aquela novidade do parquinho. Não, esse é um projeto do Festival da Cultura Negra. A gente tem um novo projeto também, que é trazer ações para o DIC do Tororó. Né?
que a gente trata como uma revitalização, porque a gente vai fazer algo que nunca teve no espaço. Pelo menos a gente não lembra que existiu. Se existiu, ótimo. Né? E um desses projetos inclui a instalação de um parque para crianças com deficiência. Fantástico. Fantástico. Nós só temos no Brasil uma cidade em São Paulo que ela é completa do ponto de vista de acessibilidade, que atrai os turistas portadores de necessidades especiais para cá, para o Brasil, para essa cidade, no turismo endógeno também isso. Isso acontecer na Bahia é mais um atrativo turístico para quem tem seus filhos, para quem tem seus parentes, seus amigos, portadores de necessidades especiais. E o que a gente quer, deu certo no DIC, a gente quer levar para outros parques e outras localidades no estado da Bahia. Então assim, qual é o pensamento hoje da Baiatussa? Não adianta a gente chegar e fazer uma promoção como a gente tem essa semana no Minas Tour, né, que o Departamento de Relações Nacionais está lá hoje, teve no Rio de Janeiro semana passada. E a gente também não dá estrutura para esse turista aqui na Bahia. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer levar essas áreas para essas áreas que a Baiatussa hoje entende que o Dique do Tororó é mais um instrumento turístico do que um espaço da Condé. Perfeito. Né, que é um órgão também do Estado. Então, a gente fez uma parceria com a Condé para poder abraçar o espaço e levar alguns conteúdos. Então, a gente está levando competições aquáticas, né, windsurf, kitesurf, isso já em parcerias com as federações. A gente vai instalar novos pedalinhos no espaço do DIC. A gente pretende, a gente está